Isso, agora sim. Bora continuar? Bora. Né? Depois a gente edita tudo isso, edita nada, vai sair bagunçado. Mas vamos lá. Estava falando qual era o ponto mesmo, não sobre Gálatas capítulo 6, não é isso? Vamos ler o texto, Gálatas 6. Paulo, ele vai dizer aqui, logo no verso de número 1, ele vai dizer algo muito interessante a respeito disso que eu estou tentando pontuar. Ele diz assim, Gálatas capítulo 6, verso de número 1: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, essa palavra espiritual, espirituais, via de regra, pode ter uma exceção ou outra, mas quando Paulo usa nas suas cartas, ele se refere a pessoas maduras, pessoas espirituais ou pessoas perfeitas, tá? Ele está trazendo essa expressão como pessoas maduras, ser humano maduro. É muito interessante isso, né? Então, vós que sois espirituais, ou seja, são maduros, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E ainda mais para frente, ele vai trazer aqui uma expressão, verso número 2 e 3, né, que é a sequência: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Lembra que eu falei ética, conjunto de regras? Nós temos uma lei. O Novo Testamento tem uma lei. Qual é a lei do Novo Testamento? O amor. Essa é a única lei. Nós precisamos ser regidos por essa lei. Não é que nós não temos lei, a Bíblia vai dizer. Nós temos a lei, só que a nossa lei é a lei de Cristo. E a lei de Cristo é o amor, a misericórdia, a compaixão, a empatia, a substituir o outro na cruz que Jesus fez. Ele foi empático, né? Quando ele viu aquela multidão como ovelhas que não tem pastor, ele chorou sobre aquela cidade e teve compaixão daquelas pessoas. Sofreu com, isso é a compaixão. Sofreu com, é o que Paulo ensina em Romanos: chorai com os que choram, né? Se alegre com aqueles que se alegram. Então a gente percebe aqui que Paulo está dando continuidade, dizendo assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa e não ser nada, engana-se a si mesmo. Olha só, mano. Então, quando a gente se depara com um irmão que vacilou, um irmão que foi surpreendido em alguma ofensa, que é o que Paulo traz aqui, nós temos que enxergar nesse irmão nós mesmos. Porque eu não sei se foi a matéria que estudamos aqui, mas eu falei a respeito da solidariedade da raça, ou seja, o coletivo. Nós somos um só, né? Então, assim, quando o irmão peca, não é o irmão que peca. Quem que pecou? O meu corpo. Ele é membro do corpo que eu faço parte. Ele é meu irmão, pertence à minha família, né? É por isso que eu choro com o irmão quando ele se complica na vida. É por isso que eu me compadeço dele. É por isso que eu estou junto com ele. É por isso que eu não acabo de prejudicar a sua vida caluniando, difamando ou julgando, porque é meu irmão, foi surpreendido em alguma ofensa. Paulo vai dizer: se eu sou maduro, amados, infelizmente eu tenho me deparado, e até eu, é lógico também, não faz sentido que eu ia colocar até eu, né? Como se eu tivesse, né, alguma coisa a mais. Mas eu digo que eu observo em mim, muitas vezes na minha vida, e vida cristã principalmente, eu digo assim, vida antes, né, de Cristo e vida depois de Cristo. Eu percebo que há muita imaturidade na minha parte quando diz respeito ao sofrimento e aos pecados das outras pessoas. Os meus eu tento justificar, é igual aquela questão, né? Quando o outro está passando dificuldade, aí a gente fala assim: isso é a mão de Deus, né? Está colhendo o que plantou, né? Aí quando é pra gente, fala: não, é o trabalhar de Deus. Na minha vida é o trabalhar de Deus, na outra é a mão de Deus pesando, né? Então há essa hipocrisia, a gente tenta justificar. E a imaturidade, a maturidade, melhor dizendo, das pessoas, ao meu ver, é saber lidar com o drama humano, com a outra pessoa, e não julgar. Isso é muito difícil, amados, muito difícil. Porque para os outros a gente tem um veredito, para os outros a gente tem todas as falas, todas as respostas, mas quando chega em nós, na nossa família, né, na nossa realidade, aí você se depara e fala: ó, estou para escrever um texto aí, talvez semana que vem eu escreva. A realidade, o mundo é diferente do lado da ponte para cá, é diferente, né? Então para lá é outra história,
Para cá é bem diferente. Então, estar numa mesa para julgar, para aconselhar, para ensinar é uma coisa. Estar do outro lado na mesa para ser aconselhado, para aprender, é outra história. É fácil eu falar para vocês, façam isso e aquilo. Isso é fácil. Dar mandamento sobre mandamento. Mas eu não entendo todos os meandros, né? Todos os detalhes da vida. Então aí é fácil, amados. E como um conselheiro mecânico, como um teólogo frio, né? Como um líder religioso, é fácil eu julgar as outras pessoas. Agora o pastor de verdade, o irmão de verdade, ele precisa, na verdade, caminhar com as outras pessoas. É isso que Jesus nos ensinou, quando pegou os 12 homens, conviveu com esses 12 homens 24 horas por dia, durante 3 anos e meio aproximadamente. Viveu com esses homens, deram um trabalho danado para Jesus. Um trabalho todo. E Jesus discipulava, e ensinava, e dava exemplo, e orava com eles. Com eles não, por eles. Jesus se chamava de vez em quando, olha uma horinha aqui comigo, e 9 não ia, 3 quando ia dormir os 3. É um negócio doido, né? E Jesus investindo lá, orando, dando exemplo, aquela coisa toda. Aí vai para ser crucificado. E o resultado então desse engajamento de 3 anos e meio, 24 horas, né? Um se mata, um trai, 9 foge. Oh meu Pai! E Jesus desiste? Não desiste, amados. Intercede por essas pessoas, né? Morre por essas pessoas, ou seja, vida de sacrifício. Então, quando a gente fala de ética cristã, nós estamos falando muito mais do ser, daquilo que pertence à nossa natureza, do que apenas comportamento. Porque se for comportamento pelo comportamento, nós vamos ser uma instituição religiosa que, como rolo compressor, vai passando em cima das pessoas ou por cima das pessoas quando elas não dão conta dessas regras impostas, sabe, pelo coletivo micro de igrejinhas. A gente pensa que ali é igreja, né? A gente teimosamente chama de igreja esses espaços onde a gente se reúne. Igreja é a convivência de 2 ou 3 discípulos de Cristo, discípulas de Cristo, reunidos no nome dele, seguindo na vida. E, vez por outra, está num espaço como esse. Mas não é só aqui, é na vida em si, não é? Então a gente entende que a ética cristã vai falar muito mais do ser, da natureza, do que do comportamento. Voltando em Mateus capítulo de número 5, nós lemos o 13, vamos ler o 14, 15 e 16, tá? Para a gente completar esse pensamento, esse raciocínio aí. Capítulo 5 de Mateus, nós lemos o 13, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para que mais presta? Não para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, né, uma cidade edificada em cima. Como que diz o texto? Misturei os negócios agora. Diga aí, mano, leia, me ajuda aí. Fui puxar na memória agora, esqueci o texto todo. É o 14, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso, pode continuar, meu irmão, até o 16. E nem se acende a candeia, que se consola debaixo do fogueiro, mas o velador e da luz de todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem Vosso Pai que está no céu. Olha que coisa linda que Jesus está ensinando. Então a luz precisa brilhar. A luz também, debaixo de uma vasilha, Tupperware, é a nova tradução linguagem de amanhã, né? NTLA. Não tem ainda, mas vai surgir essa, né? Não se pode esconder uma luz debaixo de um Tupperware. Vocês vão ver, vai sair uma versão assim. Debaixo de uma vasilha, de um alqueire. Não se pode. Então é preciso que aquilo que pertence à nossa natureza resplandeça, ou seja, apareça naturalmente, o que é natural da luz iluminar, não é? E não se faz força. Pode ter as densas trevas no ambiente. Se um ponto de luz, um bumbum de um vagalume aparecer ali brilhando, já se destaca. Uma pequena luz dissipa as trevas. Isso é natural. Então o discípulo de Cristo, que vive pela natureza espiritual, ele vai resplandecer naturalmente. Agora se faz muita força, né? Quando a natureza ela não é cheia do Espírito Santo, aí é difícil, aí a gente faz um esforço enorme. A religião adestra, a religião ela faz isso,
A religião ela é cruel até com o religioso, que é o que Paulo sentia no capítulo 7 de Romanos, quando ele disse: eu queria fazer o bem, mas quando eu ia fazer o bem, o mal estava comigo. Ele está descrevendo o período da sua vida na religião do judaísmo, onde ele tentava obedecer os mandamentos de Deus, mas sem ser uma pessoa nascida de novo, né? Garantindo a sua vida moral pelo esforço, pelos rituais, pela observação das leis. E aí não dá. E Paulo ele grita, ele dá um brado no capítulo 7, verso 24, diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha que coisa horrível. Não sei se eu já falei para vocês, mas naquela época havia uma pena para alguns tipos de crime ou de infrações na lei romana, e uma delas era amarrar um cadáver alguns dias no criminoso. Deixar um cadáver amarrado. Pena terrível, né? Uma punição, né? Então o cara ficava amarrado lá e um cadáver nele. E Paulo, pegando essa ideia, ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estou andando com um cadáver, estou andando com um homem morto que não pode agradar a Deus, que não pode adorar a Deus. Esse homem morto, que nós chamamos de velha natureza, né? Esse homem que não tem como se relacionar com Deus, porque é morto, espiritualmente morto. Efésios capítulo 2: vós estavam mortos nas vossas ofensas e nos vossos pecados, andavam segundo o curso deste mundo, né? Foram vivificados pela graça, sois salvos por meio de Jesus Cristo. Então olha só, e ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Verso 25 ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Capítulo 8, verso 1, da sequência fala: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, vivendo pela graça, vivendo na dependência de Deus, amados, então as coisas fluem. Não há esforço para perdoar, por exemplo. Não há esforço para se compadecer da outra pessoa. Não há esse esforço descomunal para que a gente se coloque no lugar da outra pessoa, porque isso faz parte da minha natureza. Para eu gerar o fruto do Espírito, que é a evidência, na minha opinião, a evidência da espiritualidade. Quem é espiritual, irmãos? Quem profetiza, quem tem dons de curar, que põe as mãos, que expulsa demônio, o cara assim que movimenta os montes, né? O cara assim cheio de fé, realiza proezas. Isso é termômetro de espiritualidade. O cara que tem variedade de línguas, visões, sonhos, revelações. O cara que manja de Bíblia e prega numa oratória fantástica, que ganha muitas almas. Será que isso é termômetro de fé? Acredito que não. É possível a gente fazer tudo isso, inclusive fazer tudo isso sendo de fato manifestação do Espírito Santo através da nossa vida. Porque, pasmem, eu falei lá no começo e acabei não concluindo, mas quando eu vim para a igreja eu disse: todo mundo é santo, todo mundo é crente. E aí no convívio eu percebi, amados, que na igreja tem todo tipo de pessoa, inclusive salvos. Inclusive a gente encontra gente salva dentro das igrejas. Quer dizer, tem todo tipo de pessoa. E aí, amado, o termômetro de espiritualidade não é se a gente realiza tudo isso, embora possa ser de fato, porque o fato de Deus usar alguém não quer dizer que Deus aprova tudo quanto essa pessoa fala e faz. Uma confusão que se instalou na minha mente, porque eu nasci numa igreja pentecostal, onde se enfatizava demais, né, a manifestação dos dons espirituais, como sendo aquilo aprovação para aquela pessoa. E aí eu fui descobrir pela Bíblia e pela vida que não é assim, irmão. Não é dessa maneira, né? Não é realidade. E aí Jesus disse: olha, vocês no meu nome expulsaram demônios, falaram em línguas, vocês curaram em meu nome, é verdade, fizeram tudo isso, mas apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. Então eu falei: nossa, muito complicado isso, né? Então, o que é evidência, o que é crivo, o que é marca? A gente fala assim: essa pessoa, ela é espiritual, ela tem uma nova natureza. Deus de fato está trabalhando na vida dessa pessoa de uma maneira poderosa, transformando essa pessoa em imagem e semelhança de Cristo. Se ela ama, se ela tem gozo, se ela tem paz, se ela é longânima,
benigna, bondosa, temperante, mansa e tem autocontrole, né? Amor, gozo, paz, humildade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, domínio próprio. O fruto do Espírito é singular lá, não é plural. Gálatas 5:22. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, que tem 9 aspectos que compõem o caráter de um cristão, que só é possível ter essas características se é salvo, se é cheio do Espírito Santo, irmãos, se tem uma natureza nova. Porque eu nunca vi, e olha que eu já conheci muitas goiabeiras na minha vida, muitas, desde menininho, nas ruas pegava as goiabinhas, né? Gostava muito de goiaba, mas eu nunca, todos os meus 42 anos e meio de vida, na relação e no contato, cheio, coisa boa, veio para a segunda aula. Olha só, no meu contato, na minha experiência com as goiabeiras, eu, na observação, sempre fui observador das goiabeiras, e eu nunca vi a goiabeira, para dar a goiaba, fazendo força, né, irmã? Já viram? Olhando assim, observando a goiabeira? Isso é sabedoria, irmão. Salomão ensina que a gente tem que observar formiga, pássaro, tudo é coisa na natureza. Eu nunca vi, imagine que eu sou uma goiabeira, tá? Usa aí a imaginação de vocês. Imagine que isso aqui são os galhos, isso aqui é as folhazinhas, ó. Eu nunca vi uma goiabeira fazendo assim para dar goiaba, ó. Isso aí é goiaba, já viram? Tremendo os galinhos tudo assim, ficando roxinha, para sair a goiabinha? Nunca, né? Não é força, aleluia, está descendo uma alegria, né? Nunca vi, amados. Por que isso nunca vai ser visto em toda a terra? Porque é natural da goiabeira produzir goiaba, ela não pode produzir genipapo, por exemplo. Deus está falando aí? Alguém genipapo? Jambo, genipapo, né? Isso, mano. O povo do norte sabe das coisas. O povo sabido, né, mano? Não pode, uma goiabeira não pode produzir jambo. Confirma aí, jambo? Não pode produzir pinha, por exemplo. Pinha, né? Que chama fruta do bonde. Mas hoje é dia de feira, eu estou meio inspirado nesse negócio, né? Não pode produzir outra coisa a não ser goiaba. Ainda que ela queira, ainda que ela se esforce. Não tem como, ela não tem condição de fazer isso. E o que ela produz também é de uma maneira muito tranquila, porque ela tem recursos para isso. As suas raízes vão lá buscar os lençóis freáticos, a água, né? Que transforma isso de alguma maneira miraculosa, espantosa na criação de Deus, torna isso possível na seiva. A seiva passa pelo tronco, né? Vai até os galhos, a ponta, sai as folhas verdinhas. E Jesus, inclusive, fez uma observação um dia, entrando em Jerusalém, tinha uma figueira. De longe ele viu folhinhas verdes. Ele concluiu, logicamente, tem fruto, vou usufruir, inclusive, desse fruto. Chegou mais perto, cadê os frutos? O que Jesus fez? O único milagre que contém a maldição, o único milagre que Jesus realiza, que é de amaldiçoar, porque havia uma figueira que aparentemente tinha fruto, mas quando foi para se aproximar pertinho, sua aparência não tinha fruto. Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela seca mesmo, porque não cabe hipocrisia, não cabe representação diante de Deus. No Evangelho, amado, isso é inadmissível. É melhor um pecador declarado, confesso, eu confesso, fui eu mesmo, Jesus, sou eu. E Deus gosta desse negócio, né? É por isso que eu digo, Davi era o pecador preferido de Deus. O pecador de Deus. Deus olhava assim, você é meu pecador, esse é meu pecador preferido. Eu gosto desse pecador, porque ele é um pecador, confesso. Ele foi eu mesmo. Assim, Natan chega lá e diz assim, rapaz, ó, tu é o homem pecador. Ele diz, sou eu mesmo, eu mereço, vou morrer, sou eu que estou aqui. Aí Deus disse, não, teu passado será transpassado, porque há sinceridade em ti. Lembra de Jó, homem sincero, reto, íntegro, sincero sem cera, sem máscara, sem representação?
né, íntegro, sem falha ou falta no seu caráter diante de Deus, porque diante de Deus ele se desnuda, diante de Deus não tem conversa, não tem representação, não tem justificativa, porque a referência dele é Deus e não são as outras pessoas. Era Jó. São salmistas, inclusive. Nós somos treinados a ser hipócritas diante de Deus, a falar o que nós não sentimos no coração, chegar diante de Deus e declarar coisas que o coração não sente. Me parece, alguém disse, não sei se foi aquele Adado Rosa, não sei, não me lembro aí, de um Stott, disse que os cristãos mentem demais na hora do canto, da música. A gente fala coisa que não acredita, que não sente, que não é verdade, declara para Deus um bocado de coisa. Parece aquele menino que quer conquistar a menina e promete um bocado de coisa e não vai cumprir, não vai. Mas para conquistar, né, ele ludibria, engana, não é? Ela promete o mundo e o fundo. Meu papai amado, abençoa aí o varão que prometeu. Opa, outro te olhando lá, não. Pra quem não sabe, eu sou meu genro. Prometeu o que pra minha filha, rapaz? Amados, nós somos treinados a fazer isso, e os salmistas nos ensinam a chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou frustrado com o Senhor, eu estou com raiva do Senhor, e eu queria que o Senhor fizesse mesmo com os meus inimigos, quebrasse o maxilar deles, os dentes, atravessasse pelo meio. Essa é a minha vontade e o meu desejo. Senhor, está escrito isso aqui nos Salmos, né? E o profeta Ezequiel, Jeremias, ele disse: eu estou iludido, o Senhor me iludiu. Jeremias, né? O Senhor me iludiu, estou iludido, estou frustrado, não vou nem pregar mais. O Senhor me enganou, iludiu. Olha a coragem que teve o cidadão a chegar diante de Deus, e Deus gosta disso, ou seja, da sinceridade. É o pecador, irmãos, que admite: sou eu mesmo, pequei com o Senhor, pequei mesmo. Mas tem uma coisa, eu amo Deus, eu quero Deus, né? Errei mesmo, não quero justificar nada. Só que é o seguinte: Senhor, me dá graça para que eu me levante dessa situação, me dá graça para que eu torne isso, saiba contornar. O Isaías disse assim, que a gente precisa sacudir o pó, levantar, né? Parece até o samba lá, né? Sacode a poeira, levanta, dá a volta por cima. Não é, não. Mas é exatamente isso. Então, amados, a gente está tratando, nós estamos tratando com a natureza que Deus bem conhece, e nós devemos ser mais humildes a respeito de tudo que a gente está falando diante das outras pessoas, porque quando nós mostrarmos quem somos, de fato, que somos pecadores, mas que desejam fazer a vontade de Deus, as pessoas, elas olharão para nós como referências e como refúgio